O sol ainda não havia decidido pintar o céu, quando a casa simples de Alice já exalava vida. O cheiro doce de baunilha e canela sempre foi o primeiro bom dia na vida daquela mulher batalhadora. Aos 27 anos, ela conhecia profundamente o peso de acordar muito antes do amanhecer. Sua pequena casa ficava em um bairro humilde, onde as ruas ainda eram de terra batida. A cozinha apertada era o verdadeiro coração daquele lugar tão simples. Era exatamente ali que ela misturava farinha, açúcar e muita esperança todos os dias. O fogão antigo tinha as marcas do tempo e do uso constante. Cada bolo que saía do forno era uma pequena vitória contra as enormes dificuldades da vida. Ela não possuía bens materiais, mas carregava um orgulho imenso do seu trabalho honesto. As fatias de bolo eram o seu único ganha-pão diário. Ela cortava cada pedaço com um cuidado imenso e quase religioso. As embalagens de plástico transparente eram arrumadas na vasilha com uma dedicação de quem arruma um tesouro. As manhãs de caminhada eram longas, silenciosas e muito cansativas para as pernas dela. Alice precisava atravessar a cidade inteira para chegar aos bairros mais movimentados e ricos. O sol começava a castigar logo cedo, mas ela jamais diminuía o seu passo firme. A vasilha em seus braços parecia pesar cada vez mais a cada quarteirão avançado. Mesmo assim, ela sorria gentilmente para qualquer pessoa que cruzasse o seu caminho. A rua era dura, mas ela se recusava a deixar que a amargura tomasse conta do seu coração. Muito longe daquela realidade de suor e poeira, vivia o solitário Theo. Aos 40 anos, ele morava em uma mansão silenciosa, imensa e cercada de muros altos. O luxo absoluto ao seu redor contrastava cruelmente com o vazio que ele sentia por dentro. A cadeira de rodas era sua companheira constante desde um episódio doloroso do seu passado. Ele possuía empresas, contas bancárias recheadas e tudo o que o dinheiro poderia comprar. Mas faltava vida, faltava calor humano naqueles corredores frios de mármore importado. Naquela manhã específica, Theo sentiu uma necessidade imensa de sair um pouco daquela prisão dourada. Ele estava profundamente cansado de olhar para os mesmos quadros caros pendurados na parede. Decidiu que queria tomar um pouco de ar fresco na praça principal da cidade. Seus seguranças particulares o acompanhavam de perto, parecendo sombras atentas. Essa proteção excessiva o sufocava na maior parte do seu tempo livre. Ele apenas queria sentir o vento no rosto e observar o movimento comum das pessoas normais. Theo pediu para ser deixado perto do grande chafariz de pedra. Ele observava a água cair, perdido em pensamentos que raramente compartilhava com alguém. O barulho da cidade ao redor era uma distração bem-vinda para o silêncio da sua mente. Enquanto isso, Alice chegou à praça central com os pés doendo bastante, mas a vasilha ainda quase cheia. O movimento da manhã estava fraco e a preocupação começava a apertar o seu peito com força. O aluguel venceria em poucos dias e as contas não esperavam. Foi nesse momento de aflição que ela viu um homem de aparência elegante perto do chafariz. Ele estava em uma cadeira de rodas e exalava uma solidão que ela conseguiu sentir de longe. Ela ajeitou a sua blusa simples, respirou fundo e caminhou na direção dele com um sorriso tímido. "O senhor aceita um pedaço de bolo caseiro feito com muito carinho?" Ela perguntou com uma voz doce. Antes que Theo pudesse virar o rosto para responder, uma barreira de terno escuro se formou rapidamente. Um dos seguranças deu um passo à frente com o braço estendido de forma rude. "Por favor, afaste-se imediatamente, o senhor não vai comprar nada na rua", o segurança disse com uma voz seca e autoritária. Alice sentiu o rosto queimar de vergonha e deu um passo trêmulo para trás. A alegria em seu rosto deu lugar a um constrangimento doloroso e humilhante. "Deixe a moça em paz." Uma voz firme, profunda e muito calma cortou o ar de repente. O segurança recuou imediatamente, abaixando a cabeça em um sinal de total respeito e submissão.
Theo moveu a sua cadeira um pouco para frente, diminuindo a distância entre ele e Alice. Os olhos escuros de Theo encontraram os olhos cansados dela em um silêncio absoluto. Aquele momento pareceu durar uma eternidade no meio da praça movimentada. Havia uma tristeza antiga no olhar dele, mas também uma curiosidade genuína e acolhedora. Eu peço muitas desculpas pela falta de educação do meu funcionário, Theo disse suavemente. Alice apertou a vasilha de bolos contra o peito, tentando controlar as batidas aceleradas do seu coração. Não tem problema algum, eu realmente não queria incomodar o seu descanso, ela respondeu com um fio de voz. Theo abriu um sorriso pequeno, mas que iluminou completamente o seu rosto sério e marcado. Você não incomoda de jeito nenhum, na verdade, esse cheiro maravilhoso de bolo me trouxe uma lembrança muito boa. As palavras dele carregavam uma sinceridade que acalmou a alma assustada de Alice. Ele olhou com atenção para as fatias perfeitamente arrumadas dentro do recipiente transparente. Eu vou querer 3 fatias, por favor, ele pediu, tirando uma carteira de couro do bolso do casaco. Alice abriu um sorriso tão largo que seus olhos brilharam de pura gratidão. Ela separou os melhores e maiores pedaços com as mãos, ainda um pouco trêmulas de emoção. Theo pagou com uma nota de valor muito alto e recusou firmemente receber o troco. Considere esse valor como um agradecimento simples pelo seu sorriso tão gentil, ele completou olhando nos olhos dela. A vida tem maneiras curiosas e misteriosas de colocar as pessoas certas no nosso caminho. Um encontro entre 2 realidades tão diferentes pode acontecer em uma fração de segundos. Você já viveu algum encontro inesperado que mudou completamente o rumo do seu dia? Deixe aqui nos comentários a sua experiência pessoal e escreva também de qual estado você nos assiste hoje. Aproveite e inscreva-se no nosso canal para não perder o desenrolar dessa história tocante. Ative o sininho das notificações, pois cada curtida que você deixa nos ajuda a trazer mais narrativas humanas como essa. Theo viu a moça humilde se afastar com passos visivelmente mais leves e alegres. Ele olhou com cuidado para o guardanapo de papel simples que envolvia as generosas fatias de bolo. O calor da massa recém-assada ainda podia ser sentido através do papel fino. Quando ele deu a primeira mordida, o sabor caseiro invadiu o seu paladar de forma avassaladora. Não era o doce refinado e artificial dos chefes premiados que ele costumava contratar em casa. Era puro gosto de infância, gosto de afeto sincero, algo que ele não sentia há longos anos. Do outro lado da grande praça, Alice caminhava com o coração saltitando de esperança. Aquela venda inesperada garantiu não apenas a comida do dia, mas a tranquilidade da semana inteira. No entanto, não era apenas no dinheiro inesperado que ela conseguia pensar durante o trajeto. O olhar daquele homem a marcou de uma forma profunda e totalmente inexplicável. Ela sentiu que havia tanta solidão naqueles olhos, cercados por tanto luxo e proteção excessiva. Alice se perguntou silenciosamente se todo aquele dinheiro conseguia comprar um abraço verdadeiro no fim do dia. O retorno para casa pareceu muito menos cansativo do que em qualquer outro dia da semana. O sol da tarde castigava os telhados de zinco do seu bairro, mas ela não se importava mais com o calor. Ela cumprimentou os vizinhos com uma alegria que contagiou a pequena rua de terra. Ao entrar na sua cozinha simples, o silêncio da casa vazia a abraçou como de costume. Ela colocou a vasilha limpa sobre a mesa de madeira e sentou-se para contar as moedas e as notas. A nota de alto valor que Theo havia entregado estava dobrada com cuidado no fundo do bolso. Alice alisou a nota sobre a mesa e ficou olhando para ela por um longo tempo. Aquele dinheiro representava segurança, contas pagas e talvez até um pequeno luxo no supermercado. Mas a lembrança da voz firme dele defendendo a sua presença era o que realmente aquecia o seu peito. Enquanto isso, a tarde caía lentamente sobre a imensa propriedade murada de Theo. Ele havia retornado para o seu escritório particular, cercado por estantes de livros que iam do chão ao teto.
O silêncio da mansão parecia ainda mais pesado e ensurdecedor depois daquela manhã na rua. O motorista bateu suavemente na porta pesada de madeira, anunciando que o jantar chique seria servido em breve. Theo agradeceu com um aceno de cabeça, mas não sentia a menor fome para a comida elaborada de sempre. O sabor do bolo simples de maçã com canela ainda estava vivo na sua memória. Ele rolou a cadeira de rodas até a imensa janela de vidro que dava para o jardim perfeitamente cortado. A vida inteira ele foi tratado com uma mistura incômoda de pena pela sua condição e interesse pelo seu dinheiro. Mas aquela moça vendedora olhou para ele como se ele fosse apenas um homem comum, precisando de um doce. Theo não sentiu pena no olhar de Alice, sentiu apenas uma humanidade quente e acolhedora. Ela não viu a cadeira de rodas primeiro, ela viu um cliente, viu uma pessoa. Esse pequeno detalhe fazia uma diferença gigantesca no mundo isolado e protegido em que ele vivia. A noite avançou e Alice começou a separar os ingredientes para a fornada do dia seguinte. Ela peneirou a farinha com um cuidado ainda maior, mergulhada em pensamentos distantes. Um pequeno sorriso teimava em brincar nos cantos dos seus lábios enquanto ela quebrava os ovos na tigela. Ela decidiu que faria um bolo especial de laranja com cobertura extra no dia seguinte. Uma voz miúda na sua cabeça sussurrava que talvez, apenas talvez, ela devesse passar pela mesma praça no mesmo horário. Era uma esperança boba, mas que dava um novo sentido para a sua rotina pesada. O cansaço do dia finalmente alcançou o corpo frágil de Alice quando ela se deitou na sua cama modesta. As luzes da rua iluminavam fracamente o quarto através da cortina fina e desgastada. Ela fechou os olhos e a última imagem que veio à sua mente foi o sorriso tímido do homem elegante. A quilômetros dali, em um quarto que parecia grande demais para uma pessoa só, Theo também não conseguia dormir. Ele encarava o teto alto, ouvindo apenas o som distante do vento nas árvores do seu jardim. Ele tomou uma decisão silenciosa antes que o sono finalmente o vencesse naquela madrugada. O amanhecer despontou preguiçoso e alaranjado no céu daquele bairro distante e esquecido da cidade. Alice já estava de pé muito antes do galo cantar no quintal do vizinho mais próximo. Ela lavou o rosto na pia fria do pequeno banheiro com uma energia incomum para aquela hora da madrugada. O aroma das laranjas frescas invadiu a pequena cozinha assim que ela cortou a primeira fruta sobre a pia. Ela raspou a casca com um cuidado minucioso para não deixar amargar a massa delicada do seu doce. Havia uma canção antiga e muito suave dançando nos seus lábios enquanto ela batia os ingredientes com força. A esperança é um sentimento poderoso que nos faz levantar da cama mesmo quando o corpo pede muito descanso. Você já sentiu aquela vontade bonita de que o dia traga uma surpresa boa para o seu coração cansado? Inscreva-se no nosso canal e faça parte dessa nossa grande família de corações que ainda acreditam no lado bom da vida. O forno antigo estalou quando a temperatura subiu e acolheu a assadeira redonda de alumínio amassado. Alice puxou uma cadeira velha de palha e sentou-se bem perto do calor que irradiava do fogão. Ela observava a massa crescer com os olhos castanhos totalmente perdidos nas lembranças da manhã anterior. Aquele homem de olhar triste e voz firme não saiu dos seus pensamentos por um segundo sequer durante a noite. Ela tentava convencer a si mesma de que era apenas uma fantasia boba de uma mulher acostumada com a dureza do mundo. Mas o jeito que ele a tratou, com tanto respeito e doçura, era algo que ela não experimentava há longos anos. Na mansão do outro lado da cidade, o silêncio pesado era interrompido apenas pelo som suave dos pneus na cerâmica. Theo deslizava pela cadeira de rodas pelo longo corredor de mármore polido em direção à enorme sala de refeições. A mesa de mogno escuro já estava posta com uma variedade absurda de frutas e pães que ele mal conseguia olhar.
O mordomo antigo da família serviu o café quente em uma xícara de porcelana fina, com movimentos quase mecânicos. O senhor deseja que o motorista prepare o carro grande para a ida à empresa hoje? O funcionário perguntou com um tom extremamente profissional. Theo tomou um gole do café escuro e amargo, balançando a cabeça lentamente para os lados. Nós vamos dar um passeio na Praça Central novamente antes de pensar em qualquer compromisso de trabalho. Theo respondeu com uma voz mansa. O mordomo ergueu levemente as sobrancelhas brancas em uma surpresa contida e muito respeitosa. Não era do feitio daquele homem rigoroso mudar a sua rotina diária milimetricamente calculada pela sua equipe. As grandes mudanças nas nossas vidas muitas vezes começam com pequenas quebras na nossa rotina de todos os dias. Se você está gostando de acompanhar o destino cruzado dessas duas almas solitárias, deixe o seu curtir neste nosso vídeo. O seu apoio carinhoso é o que nos dá forças todos os dias para continuar contando essas histórias tão nossas. O sol já estava alto e bastante quente quando Alice ajeitou a vasilha pesada nos seus braços já doloridos. O bolo de laranja com cobertura estava morno e exalava um perfume maravilhoso que chamava a atenção pelas ruas de terra. Ela caminhou a passos bem firmes, sentindo uma ansiedade desconhecida e gostosa a apertar a boca do seu estômago. As ruas foram ficando mais largas, as casas mais bonitas e o asfalto substituiu a poeira do seu bairro humilde. Cada passo de Alice em direção ao centro da cidade era acompanhado por uma batida mais forte no seu peito. Ela arrumou o cabelo solto atrás da orelha dezenas de vezes durante aquela longa e cansativa caminhada. O coração da jovem vendedora deu um salto enorme quando ela finalmente avistou o chafariz de pedra de longe. Lá estava ele, na exata mesma posição do dia anterior, observando a água cair com aquele olhar distante e reflexivo. Os dois seguranças de terno escuro estavam presentes, mas pareciam manter uma distância um pouco maior dessa vez. Alice diminuiu o passo, sentindo uma timidez repentina travar as suas pernas cansadas. Ela olhou para as próprias roupas simples, para os sapatos desgastados pelo asfalto e sentiu vergonha da sua origem pobre. O abismo imenso de realidades parecia separar aquele pequeno espaço de calçada de pedra entre eles. Ela quase deu meia volta para ir vender os seus doces em outra rua, menos assustadora e imponente. Mas, antes que ela pudesse recuar, Theo virou o rosto na direção dela, como se sentisse a sua presença ali perto. O sorriso que se formou no rosto daquele homem rico fez o mundo inteiro de Alice parar por um instante mágico. Eu estava começando a achar que você não passaria por aqui hoje, Theo disse em um tom amigável e acolhedor quando ela se aproximou. Alice sentiu o rosto queimar de vergonha, mas retribuiu o sorriso com uma doçura que iluminou a praça. Eu fiz um bolo de laranja fresquinho hoje. Achei que o senhor poderia gostar de experimentar. Ela respondeu baixinho. Às vezes, um simples olhar compreensivo vale muito mais do que 1000 palavras bonitas ditas apenas da boca para fora. Compartilhe esse vídeo agora mesmo com aquela pessoa especial da sua família que sempre sabe ler os seus silêncios mais profundos. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para o YouTube, sempre avisar quando tivermos um novo capítulo. Theo pediu que os seus seguranças recuassem ainda mais, desejando um pouco de privacidade para aquela conversa inusitada. Por favor, não me chame de senhor. O meu nome é Theo e eu adoraria provar o seu bolo de laranja. Ele falou suavemente. Alice concordou com a cabeça, abrindo a vasilha com as mãos tremendo levemente de pura emoção e nervosismo. Ela cortou uma fatia generosa, com a cobertura de açúcar derretendo lentamente pelas bordas macias da massa. Theo pegou o doce com as duas mãos, sentindo o calor familiar que o transportava diretamente para os domingos da sua infância. Ele fechou os olhos ao dar a primeira mordida, saboreando cada pedacinho daquele afeto transformado em alimento. Este é, sem a menor sombra de dúvidas, o melhor bolo que eu já comi em toda a minha vida inteira. Theo afirmou com os olhos marejados.
Alice sentiu uma vontade imensa de chorar ao ouvir aquele elogio tão sincero vindo de alguém tão importante. O seu trabalho diário, tantas vezes invisível e ignorado pela maioria, estava sendo valorizado de uma forma linda. Muito obrigada. Eu faço tudo sozinha e com os ingredientes mais simples, mas coloco muito amor no que faço, ela explicou com simplicidade. Theo olhou profundamente para os olhos dela, enxergando a alma guerreira que habitava aquele corpo cansado de trabalhar. Ele reconheceu nela uma força vital absurda que ele mesmo havia perdido há muitos anos após o seu acidente. O amor é o único ingrediente que o meu dinheiro não consegue comprar nas feiras ou nos mercados caros. Theo desabafou em um tom muito baixo e triste. Alice sentiu um aperto doloroso no peito ao perceber a imensa vulnerabilidade daquele homem tão poderoso financeiramente. Ela percebeu que a cadeira de rodas era apenas a parte mais visível das limitações que prendiam o coração dele. Muitas vezes nós julgamos a dor do outro pela aparência externa, sem imaginar as tempestades que acontecem do lado de dentro da alma. Escreva aqui nos comentários a sua cidade ou o seu estado e me conte se você já se sentiu julgado pelas aparências alguma vez na vida. O seu relato é muito importante para nós e ajuda a construir uma comunidade de respeito e de muito acolhimento mútuo. A conversa entre eles fluiu de uma maneira tão natural que o tempo pareceu simplesmente congelar no meio da praça movimentada. Alice contou sobre o seu bairro distante, sobre a falta de oportunidades e sobre a sua rotina pesada de acordar de madrugada. Ela não queria que ele sentisse pena. Queria apenas ser honesta sobre a realidade nua e crua que enfrentava todos os dias. Theo ouviu cada palavra com uma atenção que Alice nunca havia recebido de nenhum outro ser humano na vida. Ele não a interrompeu, não tentou oferecer soluções fáceis e mágicas com o seu dinheiro e não desviou o olhar em nenhum momento. Ele apenas escutou, validando o cansaço dela, admirando a dignidade que ela mantinha mesmo diante de tantas provações diárias. Em troca daquela confiança, Theo começou a falar sobre o vazio ensurdecedor da sua mansão gigante e gelada. Ele explicou como as pessoas ao seu redor só conseguiam enxergar o empresário de sucesso ou o coitado preso em uma cadeira. Ele contou sobre a perda dolorosa da sua autonomia e sobre como o mundo se tornou um lugar hostil e cheio de barreiras invisíveis. Alice se abaixou um pouco, ficando com o rosto mais próximo da altura dos olhos brilhantes de Theo. O senhor quer dizer, você não é apenas uma cadeira ou uma conta no banco, você é um homem de coração muito bom. Ela sussurrou com firmeza. Aquelas palavras simples bateram com uma força devastadora no peito de Theo, desmoronando muros que ele levou anos para construir. O barulho das buzinas e o falatório das pessoas, passando com pressa, pareciam não existir mais para aqueles dois. Havia apenas uma mulher inteira e um homem quebrado, encontrando um no outro os pedaços exatos que faltavam nas suas próprias histórias. A vida cobrava um preço alto de ambos, mas naquele instante a dívida parecia estar finalmente perdoada. Todos nós carregamos cicatrizes invisíveis que moldam as nossas escolhas e as nossas defesas ao longo dos anos. Se essa história está tocando o seu coração de alguma forma, não deixe de se inscrever no canal agora mesmo. Faça parte deste nosso cantinho de paz, onde nós conversamos sobre os verdadeiros valores da família e as segundas chances da vida. O sol começou a castigar com mais força, indicando que a manhã já estava se despedindo lentamente de todos. Theo comprou metade do bolo que restava na vasilha, pagando novamente um valor muito acima do que era realmente cobrado por Alice. Ela tentou recusar o excesso de dinheiro de todas as formas, sentindo o seu velho e forte orgulho falar mais alto no seu peito. Por favor, Alice, permita que eu contribua um pouco para que o seu amanhã seja ligeiramente menos cansativo do que o hoje. Theo insistiu com muito carinho na voz. Ela acabou aceitando com as bochechas coradas, guardando o dinheiro com um cuidado extremo na sua bolsinha de pano desgastado. Aquele homem estava lhe oferecendo muito mais do que ajuda financeira. Ele estava oferecendo um amparo genuíno e respeitoso. Quando Alice finalmente virou as costas para seguir o seu longo caminho de volta para casa,
Os passos dela pareciam flutuar no ar quente da cidade. Ela não sentia mais as dores nas pernas, nem o peso insuportável da vasilha de plástico, vazia encostada no seu quadril. Havia um calor novo e revigorante crescendo dentro do seu peito, uma sensação de que ela finalmente havia sido enxergada de verdade por alguém. Theo permaneceu parado na praça por um longo tempo, acompanhando a figura pequena dela sumir no meio da grande multidão apressada. O chefe da sua segurança particular se aproximou com cuidado, pigarreando suavemente para quebrar o encanto daquele silêncio prolongado. O senhor deseja retornar para a empresa agora ou prefere ir para a residência descansar? O homem perguntou com a voz grave e pausada. Nós vamos para casa. O meu dia de trabalho já me trouxe o maior lucro que eu poderia imaginar. Theo respondeu com um sorriso que ninguém da sua equipe via há anos. O trajeto de volta no carro luxuoso e blindado foi feito em absoluto silêncio, mas não era mais um silêncio pesado e angustiante como de costume. Era um silêncio habitado por lembranças de um cheiro de laranja fresca e de um sorriso perfeitamente tímido e encantador. Ao chegar em casa, Alice encontrou o seu pequeno e humilde lar mergulhado em uma tranquilidade que ela aprendeu a valorizar com os anos. Ela tirou os sapatos empoeirados perto da porta e caminhou descalça pelo chão de cimento queimado da sua cozinha simples. A água fresca da torneira aliviou a sede do corpo, mas a alma dela estava saciada de uma maneira completamente nova e maravilhosa. Ela sentou na beira da sua cama estreita e abraçou o próprio corpo com uma ternura incomum. A vida de Alice sempre foi feita de perdas severas, de ausências dolorosas e de um esforço solitário que quase ninguém reconhecia no dia a dia. Mas as palavras do Theo ecoavam na sua mente, lembrando a ela que o seu amor, colocado em cada receita de bolo, tinha um valor incalculável para o mundo. A noite caiu suavemente sobre a grande cidade, cobrindo os telhados luxuosos e as telhas de zinco com a mesma escuridão estrelada e fria. Em cantos completamente opostos daquele lugar imenso, duas pessoas diferentes se preparavam para dormir pensando exatamente na mesma coisa bonita. O destino havia trançado os caminhos de Alice e Theo de uma forma irreversível. Mas a diferença de mundos ainda era uma montanha gigantesca e assustadora no meio deles. As semanas seguintes trouxeram um ritmo novo e muito desconhecido para a vida daquelas duas almas solitárias. A praça central da cidade deixou de ser apenas um ponto de passagem barulhento e apressado. Aquele pequeno espaço perto do chafariz de pedra se transformou em um refúgio seguro e sagrado para os dois. Alice acordava todos os dias com uma energia que ela não sentia desde a sua juventude mais tenra. O cansaço crônico parecia ter desaparecido dos seus ombros, dando lugar a uma vontade imensa de viver. Ela preparava os seus bolos com um sorriso constante nos lábios e uma música alegre no coração. Os ingredientes simples que ela misturava na sua cozinha ganhavam agora um tempero invisível e muito poderoso. Ela sabia que, no final daquela longa caminhada sob o sol, alguém muito especial estaria esperando por ela. Alguém que não apenas comprava o seu trabalho, mas que valorizava a sua essência mais pura. Theo também passou por uma transformação silenciosa que deixou todos os seus funcionários completamente espantados. Ele começou a exigir roupas mais leves e coloridas, abandonando os ternos escuros e opressores de sempre. Aquele semblante fechado e amargurado deu lugar a uma expressão serena e cheia de uma paz nova. O motorista da mansão percebeu que o seu patrão agora olhava pela janela do carro com verdadeiro interesse. Ele não estava mais fugindo do mundo, ele estava ansioso para encontrar o seu lugar dentro dele. A cadeira de rodas, antes vista como uma prisão terrível, agora era apenas o veículo que o levava até a sua felicidade diária. A vida costuma nos surpreender com essas pequenas mudanças que começam no fundo do nosso peito e iluminam o rosto.
Você já percebeu como a presença de uma pessoa querida pode mudar completamente a cor do nosso dia? Se você gosta de histórias que aquecem a alma, inscreva-se no nosso canal e venha fazer parte da nossa roda de conversa. Os encontros na praça se tornaram o ponto alto do dia para o empresário rico e para a vendedora humilde. Eles passavam horas conversando sobre as coisas mais simples e bonitas que a vida tem a oferecer. Alice contava sobre as flores miúdas que nasciam nas frestas do cimento no seu bairro esquecido. Theo, por sua vez, compartilhava as lembranças doces de uma infância que o dinheiro ainda não havia complicado. Ele falava da sua avó, uma mulher forte que também adorava o cheiro de canela nas tardes de domingo. Os dois descobriram que, apesar das contas bancárias tão diferentes, os seus corações falavam o mesmo idioma. A intimidade entre eles cresceu como uma planta regada com muita paciência, respeito e uma admiração profunda. Alice não via mais o homem milionário e poderoso que intimidava as pessoas da alta sociedade. Ela enxergava apenas o Theo, um homem de coração gigante que precisava desesperadamente de um ombro amigo. Theo também deixou de ver apenas a mulher pobre que lutava bravamente para pagar o aluguel atrasado. Ele passou a admirar a sabedoria imensa que ela carregava naquelas mãos marcadas pelo trabalho duro. Ela possuía uma riqueza de espírito que ele desejava muito aprender a ter na sua própria vida. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas costumam olhar muito para as aparências e pouco para o coração. Escreva nos comentários o nome da sua cidade ou do seu estado para eu saber até onde a nossa voz está chegando hoje. Aproveite e curta este vídeo, pois o seu carinho é o combustível que nos ajuda a trazer mais histórias emocionantes para você. Foi em uma manhã de céu muito azul e sem nuvens que a rotina deles sofreu a primeira grande mudança. Alice chegou à praça com a sua vasilha cheia de bolo de fubá com erva doce, o favorito de Theo. Ela o encontrou olhando para a água do chafariz com uma expressão um pouco mais pensativa do que o normal. Eu estive pensando muito em você durante toda a noite passada, Alice. Theo disse assim que ela se aproximou. As bochechas da mulher coraram instantaneamente e ela apertou a alça da sua bolsa com uma certa força. Eu também penso muito nas nossas conversas boas quando estou assando as minhas massas, ela confessou baixinho. Theo respirou fundo, parecendo buscar uma coragem que ele normalmente não precisava usar nos seus grandes negócios. Eu gostaria muito de convidar você para conhecer a minha casa e tomar um café decente comigo amanhã, ele propôs com os olhos brilhando. Alice sentiu o chão sumir sob os seus pés por um instante, tomada por um misto de alegria e muito medo. A realidade bateu na porta da sua mente com a força de um vento muito gelado e cruel. Ela olhou para a sua saia desbotada, para as suas mãos calejadas e para os seus sapatos simples de feira. Como ela poderia entrar em uma mansão luxuosa sem se sentir a menor e mais deslocada das criaturas? A insegurança é um fantasma que assombra todos nós, principalmente quando somos convidados a entrar em um mundo desconhecido. Compartilhe esse momento da nossa história com alguém da sua família que sempre te ajudou a vencer os seus medos mais difíceis. Ative também o sininho das notificações para não perder nenhum detalhe dessa jornada de superação e afeto. Theo, a sua casa deve ser linda e muito chique. Eu não sei se eu me encaixo em um lugar assim, ela respondeu com sinceridade. A voz de Alice estava embargada por uma vergonha que ela lutava muito para não demonstrar abertamente. Ela tinha um orgulho muito grande da sua origem, mas sabia como o mundo dos ricos podia ser cruel com as pessoas simples. Theo tocou a mão dela com uma delicadeza que fez o coração da vendedora bater em um ritmo descompassado. A minha casa é enorme, cheia de móveis muito caros e de quadros valiosos, mas é completamente vazia de vida. Ele explicou com tristeza. Eu não quero que você se encaixe nos móveis, eu quero que você traga a sua luz para perto de mim. Aquelas palavras desarmaram todas as defesas que Alice havia construído ao longo dos anos de sofrimento calado. Ela não resistiu ao pedido sincero daquele homem que havia se tornado a melhor parte da sua semana cansativa.
Com um aceno lento e um sorriso tímido, ela aceitou o convite que mudaria os rumos daquela história para sempre. Na manhã seguinte, Alice acordou com as mãos suando frio e o estômago embrulhado de tanta ansiedade acumulada. Ela escolheu o seu melhor vestido, uma peça de algodão claro que ela guardava apenas para os dias de festa. Ela escovou os cabelos longos com muito cuidado, prendendo os fios com uma fita de cetim que herdou da sua mãe. O caminho até o endereço que Theo havia anotado em um papel perfumado pareceu durar uma vida inteira. Ela precisou pegar 2 ônibus lotados para chegar ao bairro nobre onde as ruas eram largas e silenciosas. As casas ao redor pareciam verdadeiros palácios de novela, com muros altos e jardins impecáveis que intimidavam qualquer visitante. Quando ela finalmente parou diante dos enormes portões de ferro escuro da propriedade de Theo, o seu coração quase parou. Ela apertou o botão do interfone com o dedo tremendo, rezando silenciosamente para não ser maltratada por ninguém. Uma voz formal e fria atendeu, mas logo os pesados portões se abriram em um silêncio absoluto e assustador. Todos nós já sentimos aquele frio na barriga diante de uma situação que parece muito maior do que as nossas forças. Se você está torcendo pela felicidade da nossa querida Alice, deixe o seu curtir aqui embaixo e apoie o nosso canal. A sua presença do outro lado da tela é muito importante para continuarmos narrando essas histórias de vida. Alice caminhou pela longa estrada de pedras claras que cortava o imenso gramado perfeitamente aparado da mansão. O som dos seus passos solitários ecoava naquele ambiente onde a riqueza gritava em cada pequeno detalhe visível. Ela apertou a vasilha de doces contra o peito, usando o seu trabalho como um escudo contra o medo da rejeição. A porta principal de madeira maciça foi aberta por um mordomo idoso e de postura extremamente rígida. O homem olhou para Alice da cabeça aos pés, não conseguindo esconder um leve traço de surpresa e julgamento no seu olhar afiado. "O Sr. Theo aguarda a visita no jardim de inverno. Por favor, me acompanhe", o funcionário disse de forma mecânica. Alice seguiu o homem pelos corredores imensos que cheiravam a cera cara e a flores importadas. As paredes eram adornadas com obras de arte que ela não entendia, mas que percebia custar mais do que ela ganharia na vida inteira. O silêncio daquela casa era denso, pesado, parecendo sufocar qualquer pingo de alegria espontânea que ousasse entrar ali. Mas todo aquele medo desapareceu como mágica assim que ela pisou na área envidraçada do jardim de inverno. Theo estava lá, sentado na sua cadeira, com o rosto iluminado por um sorriso que dissipou toda a frieza do lugar. Ele estava vestido de forma simples e os seus olhos brilharam com uma admiração genuína ao ver a mulher caminhar na sua direção. "Você está absolutamente maravilhosa, Alice. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite", ele disse, estendendo a mão para ela. Ela sentiu o calor daquela recepção acalmar imediatamente o seu peito aflito e respirou fundo pela primeira vez no dia. "Eu trouxe um bolo especial feito com maçãs e um toque de canela que me lembra as nossas conversas", ela respondeu, retribuindo o aperto de mão. A mesa de vidro estava posta com xícaras de porcelana finíssima e pratos com bordas douradas reluzentes. Alice serviu o seu bolo caseiro no meio de tanta riqueza material, criando um contraste poético e muito bonito de se ver. O cheiro da sua receita simples invadiu aquele ambiente luxuoso, quebrando a barreira invisível que separava os seus 2 mundos. Enquanto eles tomavam o café fumegante, Theo começou a falar sobre um assunto que ele nunca abordava com ninguém. Ele contou sobre o dia do seu acidente, sobre a chuva forte e sobre o carro derrapando na pista molhada da estrada. A voz dele era embargada, carregada de uma culpa pesada e de um luto prolongado pela perda da sua liberdade de caminhar. As grandes dores da vida deixam marcas profundas que nós tentamos esconder do mundo com as armaduras que construímos. Escreva aqui nos comentários se você também já precisou ser muito forte depois de passar por uma dor que parecia insuportável. E lembre-se de se inscrever no canal para fazermos companhia um ao outro através dessas narrativas tão nossas.
Alice ouviu o desabafo do milionário com o coração apertado, segurando as lágrimas quentes que ameaçavam cair. Ela não ofereceu frases de consolo prontas ou palavras vazias sobre superação rápida e fácil. Ela apenas segurou a mão dele com firmeza, oferecendo o silêncio respeitoso de quem conhece de perto a dor de perder partes de si mesma. Eu passei os últimos 5 anos da minha vida escondido atrás destes muros altos e deste dinheiro todo, Theo confessou, limpando uma lágrima fugitiva do seu rosto. Mas você, com a sua simplicidade e com as suas caminhadas longas, me fez perceber que a verdadeira prisão está na minha própria mente. Alice apertou a mão dele e sorriu com uma doçura infinita, enxergando a alma machucada por trás daquela armadura rica. A vida tira muita coisa da gente, Theo, mas ela também sempre deixa uma semente boa para a gente recomeçar o plantio. Ela falou com a sabedoria de uma mulher que perdeu a família cedo e teve que aprender a sobreviver vendendo doçura nas ruas amargas. A tarde passou voando, cheia de conversas curativas, sorrisos sinceros e xícaras vazias sobre a mesa de vidro. A presença de Alice trouxe um calor humano para aquela mansão que nenhum sistema de aquecimento caro conseguiria proporcionar. Até mesmo os funcionários da casa pareciam mais relaxados, contagiados pela risada cristalina que ecoava pelos corredores antes silenciosos. Mas a vida nem sempre permite que os momentos de paz durem para sempre sem nos testar primeiro. O som de passos fortes e apressados quebrou a calmaria do jardim de inverno, anunciando uma visita que não estava nos planos calmos do casal. A porta de vidro se abriu com uma força desnecessária e uma mulher muito elegante entrou com um semblante visivelmente irritado. Ela era a irmã mais velha de Theo, uma mulher acostumada a mandar, a julgar e a manter as aparências perfeitas da família rica. Os olhos dela caíram como pedras afiadas sobre a figura simples de Alice, examinando o vestido de algodão com um desdém insuportável. O ar do ambiente ficou subitamente pesado, e Alice sentiu seu estômago despencar em um abismo de vergonha e pavor. A mulher alta e de postura impecável usava joias que brilhavam sob a luz do sol que entrava pelos grandes vidros. O rosto dela carregava uma expressão de puro choque e profunda indignação ao ver aquela cena inusitada. Helena era o nome da irmã mais velha de Theo, uma pessoa moldada inteiramente pelas aparências e regras da alta sociedade. O que significa isso na minha própria casa e com as louças da nossa mãe? Helena disparou com uma voz fina e cortante. As palavras dela ecoaram pelo lindo jardim de inverno, quebrando imediatamente toda a magia e a paz daquela tarde tão bonita. Alice encolheu os ombros instintivamente, sentindo o ar faltar nos seus pulmões cansados. Theo girou a sua cadeira de rodas com uma rapidez impressionante, colocando-se entre a sua irmã e a sua doce convidada. O rosto do milionário, antes muito sereno e sorridente, assumiu uma rigidez que assustaria até mesmo os funcionários mais antigos e durões. Esta é a minha casa, Helena, e esta mulher incrível é a minha grande convidada de honra hoje, ele respondeu com muita firmeza. A irmã soltou uma risada seca, carregada de um veneno perigoso que machucou profundamente a alma da pobre vendedora de doces. Convidada de honra, vestindo trapos e trazendo comida de rua para dentro da nossa propriedade, ela debochou de forma muito cruel. Alice sentiu os olhos encherem de lágrimas quentes, mas o seu orgulho imenso de mulher trabalhadora falou mais alto no seu peito ferido. Muitas vezes, as palavras ferem muito mais do que qualquer pancada física que a vida dura possa nos dar na rua. Você já precisou engolir o choro diante de uma grande humilhação para não perder a sua dignidade na frente dos outros? Deixe aqui nos comentários a sua experiência pessoal e aproveite para se inscrever no nosso canal de histórias que tocam a alma. Alice levantou-se da cadeira estofada com uma lentidão muito calculada, limpando as mãos invisivelmente suadas no tecido fino do seu vestido claro. Ela não abaixou a cabeça para a mulher rica, mantendo o seu olhar castanho muito firme e cheio de uma dignidade silenciosa.
Eu peço muitas desculpas pelo incômodo causado pela minha presença simples neste lugar de vocês, ela disse com a voz levemente embargada. Os meus doces podem ser muito simples, mas são comprados com o suor honesto do meu trabalho diário debaixo do sol quente. As palavras de Alice flutuaram no ambiente luxuoso com a força maravilhosa de uma verdadeira lição moral. Helena piscou os olhos rapidamente, totalmente desarmada pela educação impecável daquela jovem trabalhadora que ela julgava ser tão inferior. Theo tentou segurar a mão de Alice, mas ela recuou um pequeno passo, recolhendo a sua vasilha de plástico vazia com as mãos trêmulas. Eu agradeço muito pelo café maravilhoso e pela conversa boa que nós dois tivemos hoje, Theo. Ela falou apenas para o homem. O olhar dela transmitia uma tristeza profunda, a dor aguda de quem acorda de um sonho bom e bate de frente com um muro da realidade. Por favor, Alice, não vá embora dessa forma dolorosa, não deixe que a ignorância alheia estrague o nosso dia lindo. Theo implorou baixinho. Mas o coração amedrontado da vendedora já estava fechado novamente, protegido pelas velhas armaduras que a vida dura lhe ensinou a usar sempre. Ela virou as costas e caminhou apressada em direção à saída enorme, sentindo o peso absurdo de dois mundos que pareciam impossíveis de se misturar. O orgulho limpo e a dignidade intacta são as maiores riquezas que uma pessoa humilde pode carregar dentro do seu coração batalhador. Se você concorda que o respeito sincero não tem preço e não se compra no mercado, curta este nosso vídeo agora mesmo. O seu apoio diário é a luz que ilumina o nosso trabalho de trazer essas mensagens de muito valor para a sua família. O caminho longo de volta pelos imensos corredores de mármore pareceu 1000 vezes mais demorado e gelado do que na sua chegada ansiosa. Os passos curtos de Alice ecoavam tristes pelo chão polido, acompanhados pelo som pesado das portas de vidro se fechando devagar atrás dela. O mordomo idoso abriu a porta principal de madeira forte, mantendo o exato mesmo olhar distante e julgador de algumas horas atrás. Quando ela finalmente cruzou os grandes portões de ferro escuro, o sol da tarde já começava a perder totalmente a sua força. O asfalto ainda quente queimava a sola fina dos seus sapatos simples, mas a verdadeira queimadura dolorida estava ardendo na sua alma. As lágrimas presas que ela segurou com tanta bravura finalmente escorreram soltas e fartas pelo seu rosto, visivelmente cansado. Dentro do luxuoso jardim de inverno, o clima pesado entre os dois irmãos era de uma tensão absolutamente insuportável e densa. Theo encarava Helena com uma decepção tão grande e profunda que fez a mulher elegante desviar o olhar duro pela primeira vez na vida. Você acabou de expulsar da minha própria casa a única pessoa que me fez sorrir de verdade nos últimos 5 anos. Ele declarou gravemente. Eu estou apenas protegendo você de pessoas pobres e interesseiras que querem se aproveitar da sua frágil condição, meu querido irmão. Helena tentou se justificar rapidamente. Ela ajeitou o colar muito caro no pescoço, bastante incomodada com a firmeza inédita que via brilhando nos olhos do caçula. Nós temos um nome muito forte a zelar, uma imagem pública perfeita para manter diante dos nossos sócios ricos e amigos influentes. A nossa família é um laço verdadeiramente sagrado, mas às vezes as pessoas que mais amamos são as que mais nos machucam sem perceber. Compartilhe este capítulo importante com aquele amigo querido que entende profundamente as dificuldades das relações familiares e as dores do coração maduro. Não esqueça de ativar o sininho para o YouTube, enviar a notificação assim que a nossa próxima parte for ao ar amanhã. A única coisa inútil que você está protegendo agora é o seu próprio preconceito e a sua vaidade absurda. Theo rebateu alto, elevando o seu tom de voz. Eu tenho 40 anos nas costas, sou dono absoluto do meu próprio nariz e do meu próprio dinheiro construído com muito suor. Ele girou a cadeira de rodas com força, esbarrando na mesa de vidro e fazendo as delicadas xícaras de porcelana tremerem perigosamente. Eu passei tempo demais da minha vida me escondendo do mundo para não causar desconforto visual nas pessoas ditas normais e ricas ao meu redor. O desabafo estrondoso dele rasgou o silêncio da mansão rica.
ecoando verdades pesadas que estavam presas e engasgadas na sua garganta há muito tempo. Helena recuou assustada, percebendo muito tarde que o irmão submisso, calado e deprimido, havia desaparecido completamente naquela tarde inesquecível. Theo chamou o seu motorista pessoal em voz muito alta, ignorando completamente as falsas tentativas de desculpas da sua irmã mais velha assustada. Ele precisava sair urgente daquela casa enorme. Precisava respirar um ar puro que não estivesse contaminado pelo cheiro forte de dinheiro sujo e arrogância. Mas, muito acima de qualquer outra coisa no mundo, ele precisava encontrar a mulher dos olhos castanhos e pedir perdão de forma sincera. Enquanto isso, Alice seguia o seu trajeto triste de ônibus, espremida entre dezenas de outros trabalhadores exaustos no fim do dia duro. Ela olhava fixamente pela janela embaçada do veículo barulhento, vendo as ruas bonitas darem lugar rapidamente aos bairros esquecidos e poeirentos da periferia. Cada quilômetro demorado percorrido aumentava dolorosamente a distância física e também emocional entre ela e o homem amável que havia ganhado o seu afeto recente. O preconceito enraizado é uma parede gigante e invisível que separa corações que nasceram prontos para bater no mesmo ritmo exato e na mesma sintonia. Escreva a sua cidade ou o seu estado aqui nos comentários de hoje para nós sabermos de onde você acompanha as nossas narrações com tanto amor. A sua presença carinhosa todos os dias faz toda a diferença para que este nosso canal querido continue crescendo de forma forte e saudável. A noite fria chegou escura e sem estrelas no bairro muito humilde, onde a casinha simples de Alice ficava quase escondida. Ela entrou devagar na sua cozinha bem apertada, colocou a vasilha vazia sobre a pia manchada e sentou-se no chão de cimento gelado. O choro solitário e sentido daquela moça forte cortou o silêncio da madrugada silenciosa, lavando todas as falsas ilusões que ela havia alimentado recentemente. Ela tomou uma decisão muito dura e definitiva naquela noite escura, prometendo a si mesma que nunca mais pisaria na praça central da cidade grande. O seu lugar certo não era sentada ao lado de chafarizes bonitos e muito menos conversando com homens que moravam em palácios de pedra e vidro. O seu lugar verdadeiro era apenas ali, entre o cheiro forte de farinha barata, o calor do forno antigo e a luta honesta do povo muito simples. Os dias longos que se seguiram foram marcados por um cinza profundo e extremamente doloroso na rotina daquelas duas pessoas tão incrivelmente diferentes. Alice mudou completamente a sua rota antiga de vendas diárias, caminhando agora por ruas muito mais difíceis e perigosas da região metropolitana agitada. Ela vendeu seus bolos de forma totalmente automática, sem aquela alegria natural e sem o sorriso doce que encantava todos os seus antigos clientes da praça. O cheiro gostoso de baunilha e canela continuava perfumando a madrugada inteira dela, mas agora carregava uma nota amarga e pesada de muita saudade. Ela tentava com todas as suas forças não pensar na voz grave do Theo, mas as lembranças insistiam em invadir a sua mente a cada nova fornada assada. O coração dela teimava muito em lembrar carinhosamente daquilo que a razão fria mandava esquecer depressa para não sofrer ainda mais no futuro. Mudar bruscamente os nossos caminhos normais para fugir de uma dor crônica é uma defesa muito natural e humana da nossa alma machucada pelos outros. Se você também já mudou de rumo na vida para tentar esquecer de alguém especial, inscreva-se no nosso canal e venha encontrar conforto nas nossas palavras sinceras. Nós estamos aqui de mãos dadas todos os dias para lembrar a você de que nenhuma dor aguda dura para sempre neste mundo de Deus. Do outro lado distante dessa história triste,
Theo viveu uma semana inteira de verdadeiro inferno emocional e tormento psicológico dentro da sua mansão luxuosa. Ele foi até a grande praça central absolutamente todos os dias no mesmo horário exato, esperando ansiosamente pelo vestido florido e pela vasilha vermelha cheia de doces. Mas a calçada de pedras portuguesas limpas permanecia eternamente vazia, e a água do chafariz parecia chorar copiosamente junto com a tristeza profunda dele. Os seguranças particulares treinados observavam a agonia calada do patrão com um respeito muito silencioso, mantendo sempre a distância segura necessária. Theo recusava duramente o almoço requintado, não atendia às ligações urgentes e importantes da sua própria grande empresa e ignorava as visitas insistentes da sua irmã culpada. O vazio dentro do seu peito grande era muito pior agora, pois ele sabia exatamente qual era a forma exata e o cheiro doce da sua felicidade perdida. Ele percebeu dolorosamente que o amor maduro não é um sentimento fraco que avisa quando vai chegar ou que escolhe a conta bancária ideal para nascer. O amor verdadeiro simplesmente acontece de repente, batendo como um raio forte que ilumina toda a escuridão de uma vida inteira marcada por tanta solidão absoluta. E Theo sabia firmemente que havia encontrado o amor verdadeiro na doçura ímpar de uma mulher que não tinha quase nada material, mas que lhe entregou tudo de bom. A ausência cruel e prolongada de Alice ensinou a Theo uma das lições mais incrivelmente importantes e terrivelmente difíceis da sua vida adulta machucada. Ele entendeu perfeitamente que não bastava apenas ter boas intenções no coração, era preciso ter a coragem imensa de lutar ativamente por aquilo que realmente importava para ele. Ele não deixaria de jeito nenhum que o preconceito raso da sua família destruísse a única chance real de amor que o destino colocou no seu caminho. Muitas vezes difíceis, a saudade profunda é o nosso único professor capaz de nos mostrar claramente o verdadeiro valor das pessoas que cruzam a nossa estrada. Deixe o seu curtir apertado neste vídeo, agora se você acredita fielmente que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito criativo de vencer as maiores barreiras da vida. A sua interação constante com os nossos vídeos é como um abraço bem apertado que nos motiva muito a continuar gravando sempre com tamanha dedicação exclusiva para você. Naquela manhã de sexta-feira bastante chuvosa, Theo tomou uma atitude enérgica que surpreendeu completamente toda a sua equipe fechada de apoio pessoal. Ele pediu secamente que o motorista preparasse o carro mais simples e modesto da garagem enorme, sem vidros escuros pesados e sem nenhuma blindagem aparente. Ele não usaria o seu terno caro de sempre, não usaria relógios de ouro importados e não levaria os seus 2 seguranças gigantes de confiança. Nós vamos agora mesmo até o bairro distante das Mangueiras Tortas. Theo ordenou alto com uma voz muito firme que não aceitava nenhum tipo de contestação. O motorista experiente arregalou os olhos assustados, sabendo perfeitamente que aquele era um dos bairros mais perigosos, afastados e extremamente carentes de toda a região metropolitana. O senhor tem certeza absoluta dessa sua decisão repentina, meu chefe? O homem de terno perguntou com uma preocupação muito visível e sincera na voz. Eu nunca tive tanta certeza de um grande negócio na minha vida inteira. O milionário apaixonado respondeu tranquilo, ajeitando-se calmamente na cadeira de rodas adaptada do veículo. Ele não sabia o endereço exato e completo da casinha simples dela, sabia apenas o nome geral do bairro que ela havia mencionado em uma das longas conversas deles. Mas ele estava plenamente disposto a perguntar educadamente de porta em porta simples, de rua em rua suja, até conseguir encontrar o sorriso doce que acalmava todos os seus medos internos. O carro modesto avançava com muita dificuldade pelas ruas estreitas e bastante esburacadas sob uma chuva teimosa. As gotas de água escorriam pelos vidros embaçados como se o próprio céu estivesse chorando as dores daquela cidade. Theo observava em absoluto silêncio a paisagem cinzenta mudar drasticamente pela janela do banco de trás.
As mansões imponentes e os prédios espelhados ficaram para trás a muitos quilômetros de distância. O asfalto liso e perfeito desapareceu por completo, sendo engolido por um mar de lama avermelhada e pedras soltas. Era um lado da cidade que o empresário milionário nunca havia tido a coragem ou a necessidade de conhecer. Os pensamentos dele viajavam muito mais rápido do que as rodas do veículo patinando na terra molhada. Ele revivia incansavelmente a cena terrível da sua irmã, humilhando a única mulher que devolveu a luz aos seus olhos. A culpa pesava sobre os seus ombros largos de uma maneira que nenhum dinheiro do mundo conseguiria aliviar ou apagar. O motorista apertava o volante com as mãos suadas, visivelmente preocupado com a segurança do seu patrão naquele ambiente desconhecido. Ele reduziu a velocidade, quase parando o carro ao perceber que a rua principal se dividia em becos muito estreitos. Meu senhor, o carro não vai conseguir passar por essas vielas cheias de barro e buracos fundos, o funcionário alertou com muito respeito. Nós vamos continuar até onde o motor aguentar, e depois nós seguiremos do jeito que for preciso. Theo respondeu sem hesitar. Havia uma determinação de aço na voz daquele homem, que passou 5 anos escondido atrás de muros de pedra e grades de ferro. Ele estava disposto a enfrentar qualquer tempestade e qualquer caminho tortuoso para consertar o maior erro da sua vida. A coragem verdadeira não é a ausência do medo, mas sim a certeza absoluta de que existe algo muito mais importante do que ele. Você já precisou enfrentar os seus maiores medos para consertar um erro do passado e pedir perdão para alguém querido. Escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade e me conte como você encontrou forças para recomeçar. Um grupo de pessoas simples tentava se abrigar da chuva forte debaixo de uma lona azul na frente de um mercadinho de bairro. Theo pediu que o motorista parasse o carro bem perto da calçada irregular e abaixou o vidro molhado com cuidado. O vento frio invadiu o veículo luxuoso, trazendo junto o cheiro forte de terra molhada e de fumaça de fogão a lenha. Por favor, vocês conhecem uma moça muito trabalhadora chamada Alice, que vende bolos deliciosos na praça do centro? Theo perguntou alto. As pessoas se entreolharam com uma certa desconfiança natural, avaliando o rosto bem cuidado e o carro que destoa daquela realidade humilde. O silêncio durou alguns segundos infinitos, que pareceram rasgar o peito ansioso do milionário ao meio. Uma senhora de cabelos muito brancos e rosto profundamente marcado pelo tempo deu um passo à frente com um guarda-chuva quebrado. A nossa menina Alice mora lá no final daquela ladeira de barro, na última casinha de cerca de madeira antes do barranco, ela apontou com o dedo enrugado. Mas o senhor vai ter muito trabalho para subir ali com essa chuva toda. A terra vira um sabão muito perigoso. A solidariedade do povo mais humilde é uma das maiores e mais bonitas riquezas que nós podemos presenciar neste mundo egoísta. Deixe o seu curtir neste vídeo se você também acredita que as pessoas mais simples são as que possuem os corações mais grandiosos e prestativos. Inscreva-se no nosso canal, querido, para continuarmos exaltando as belezas escondidas nos pequenos gestos do dia a dia. Theo agradeceu imensamente a ajuda daquela mulher gentil e ordenou que o motorista seguisse exatamente pelo caminho indicado. O carro subiu a ladeira com o motor roncando alto, lutando bravamente contra a força da gravidade e contra o barro escorregadio. Cada solavanco do veículo machucava as costas já sensíveis do empresário, mas ele não soltou um único gemido de dor ou de reclamação. Quando o carro finalmente parou, não havia mais como avançar nem um único metro adiante naquelas condições climáticas. A casinha de madeira com telhado de zinco estava a poucos metros de distância, mas o terreno irregular era um desafio colossal para uma cadeira de rodas. O motorista desceu rapidamente e abriu o guarda-chuva grande, tentando proteger o seu patrão da água gelada que caía sem parar. Chefe, por favor, me deixe ir até lá chamar a moça. O senhor não pode descer na lama desse jeito. O funcionário INPL implorou preocupado. Theo balançou a cabeça negativamente, montando a sua própria cadeira de rodas com uma agilidade movida pela pura adrenalina do momento.
O perdão verdadeiro não pode ser pedido por um intermediário bem protegido. Ele precisa ser entregue pessoalmente e com muito suor. O milionário sentenciou firme. Ele desceu do carro com o apoio treinado dos braços fortes, sentindo as rodas finas da sua cadeira afundarem quase instantaneamente na lama mole. O motorista tentava empurrá-lo com muito esforço, lutando contra o chão ingrato que parecia querer engolir os dois homens inteiros. A chuva molhava o rosto tenso de Theo, encharcando a sua camisa clara e misturando a água do céu com as suas lágrimas quentes de desespero. Os obstáculos físicos são infinitamente menores do que as barreiras emocionais que nós criamos dentro da nossa própria mente adoecida. Compartilhe esta narrativa de superação com aquele amigo que precisa de um incentivo forte para derrubar os muros do orgulho e do preconceito. Ative o sininho das notificações para que o YouTube sempre entregue as nossas mensagens de amor diretamente no seu celular. O cheiro inconfundível de baunilha e açúcar queimado começou a vencer o cheiro forte da terra molhada e invadiu o ar úmido. Era o sinal mais claro de que ele estava no lugar certo, na hora exata, e prestes a enfrentar o maior julgamento da sua alma madura. Theo respirou fundo, sentindo o coração bater com uma violência que ele jurava que iria quebrar as suas costelas. Ele ergueu a mão suja de barro e bateu na porta fina de madeira desgastada com 3 toques firmes e muito decididos. O som da chuva abafou os passos lentos e arrastados de quem caminhava do lado de dentro daquela humilde residência. O trinco de ferro enferrujado estalou e a porta se abriu lentamente, revelando o rosto cansado e visivelmente surpreso da jovem vendedora de bolos. Alice usava um avental manchado de farinha branca e os seus cabelos escuros estavam presos de qualquer jeito no alto da cabeça. O choque inicial de ver aquele homem milionário, encharcado de chuva e atolado na lama da sua porta, a deixou completamente sem palavras. Ela piscou os olhos diversas vezes, acreditando firmemente que a sua mente exausta estava criando uma alucinação dolorosa para castigá-la. O que você está fazendo aqui no meio desta tempestade terrível? Ela finalmente conseguiu sussurrar, com a voz falhando pelo susto enorme. Theo olhou para ela com uma devoção tão pura e profunda que faria qualquer pessoa duvidar da sua imensa fortuna material. Eu vim buscar o meu coração porque ele ficou preso nas suas mãos desde aquele dia terrível na minha casa de inverno. Ele respondeu com a voz trêmula de frio e de muita emoção. Muitas vezes nós precisamos perder totalmente o nosso chão seguro para descobrirmos que a nossa verdadeira casa mora dentro do abraço de outra pessoa. Se você está com o coração apertado torcendo por esse reencontro emocionante de almas quebradas, deixe o seu curtir carinhoso logo aqui embaixo. O seu apoio é a nossa maior recompensa pelo trabalho feito com tanto amor para alegrar a sua rotina pesada. Alice deu um passo para trás, sentindo as velhas e amargas lembranças da humilhação queimarem novamente o seu peito ferido. Você não deveria estar aqui sujando as suas roupas caras na minha lama de pobre, Theo. Volte para a sua vida perfeita, ela falou duramente, tentando fechar a porta. Mas o homem foi muito mais rápido e segurou a madeira gasta com a sua mão suja, impedindo que ela se escondesse dele outra vez. A minha vida nunca foi perfeita, Alice. Ela sempre foi uma prisão gelada disfarçada de muito luxo e de falsa segurança. Ele desabafou alto, ignorando a chuva que castigava o seu corpo frágil. Você foi a única pessoa no mundo inteiro que me olhou e viu um homem inteiro, não apenas uma conta bancária gorda ou um peso morto em uma cadeira. As lágrimas grossas e sofridas começaram a escorrer livremente pelo rosto da doce vendedora, misturando-se com a poeira fina de farinha de trigo. O orgulho que ela tentava manter de pé como um escudo estava desmoronando rapidamente diante da vulnerabilidade brutal daquele homem importante. Ela conhecia a dor da rejeição, mas também conhecia a sinceridade rara quando ela batia desesperada na porta da sua pequena cozinha. A sua irmã deixou muito claro que nós somos de mundos completamente diferentes. Nós nunca vamos nos encaixar sem causar vergonha.
Alice chorou de forma sentida. Theo balançou a cabeça com muita veemência, soltando a porta de madeira e segurando as mãos calejadas dela com as suas mãos cobertas de barro frio. A minha irmã não manda no meu coração, e eu prefiro 1000 vezes viver na sua casa simples do que morrer de tristeza no meu palácio vazio. O amor maduro não liga para sobrenomes importantes, não se importa com roupas de marca e despreza completamente as regras fúteis da sociedade vazia. Inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo essas lições maravilhosas sobre valores reais que o dinheiro do mundo inteiro não é capaz de comprar. Traga toda a sua família para participar dessa nossa grande comunidade de corações sensíveis e muito acolhedores. O motorista observava aquela cena íntima com os olhos cheios de lágrimas, segurando o guarda-chuva grande debaixo do temporal que não dava trégua. Alice olhou para o rosto encharcado de Theo, para as suas roupas manchadas e para a cadeira atolada na lama da periferia esquecida. Ela entendeu perfeitamente naquele instante mágico que ele havia deixado absolutamente todo o seu orgulho de rico para trás, só para pedir o seu perdão humilde. Com um movimento muito rápido e cheio de uma urgência contida, ela puxou a cadeira dele para dentro do pequeno cômodo seco. A força dos seus braços, acostumados a sovar massas pesadas, tirou o equipamento caro da lama com um puxão firme e amoroso. Ela fechou a porta de madeira rapidamente, deixando a tempestade violenta, o frio cortante e todos os medos cruéis do lado de fora da sua vida. A pequena cozinha simples e cheirosa tornou-se o palco do abraço mais apertado e necessário que aquelas duas pessoas já deram na vida inteira. Theo afundou o seu rosto molhado no ombro frágil de Alice, soluçando como um menino perdido que finalmente encontrou o caminho seguro de volta para casa. Ela acariciou os cabelos molhados dele com uma ternura infinita, sentindo o calor das lágrimas lavarem todas as suas mágoas mais recentes. Eu sinto muito pela dor que a minha família causou a você. Eu prometo que ninguém nunca mais vai ousar faltar com respeito ao seu trabalho ou à sua honra. Ele sussurrou contra o pescoço dela. O meu trabalho é a minha vida honesta, e eu não vou parar de fazer os meus bolos por causa de ninguém neste mundo. Ela respondeu com uma firmeza muito digna. Eu nunca pediria que você parasse de espalhar a sua doçura. Eu só quero ter a grande honra de ser o seu cliente mais fiel para o resto dos meus dias. Ele sorriu aliviado. Os meses seguintes provaram para todos os céticos da cidade grande que as verdadeiras conexões de alma são infinitamente mais fortes do que qualquer preconceito social enraizado. Theo tomou atitudes muito drásticas e totalmente necessárias em relação à sua família tóxica e controladora. Ele afastou a sua irmã mais velha de todas as decisões importantes da sua vida pessoal e retirou dela o acesso aos bens materiais que não eram dela por direito. Ele vendeu aquela mansão enorme, fria e cheia de más lembranças, comprando uma casa belíssima, totalmente térrea e muito acessível em um bairro calmo e bastante arborizado. Era uma casa iluminada pelo sol da manhã, com um grande quintal de terra boa e uma cozinha espaçosa, construída especialmente para caber muitos fornos industriais. Alice não precisava mais caminhar quilômetros exaustivos sob o sol escaldante, carregando vasilhas pesadas que destruíam a sua coluna e as suas pernas cansadas. Ela abriu a sua própria loja de bolos caseiros na rua principal, um lugar simples, mas extremamente aconchegante e cheio de flores miúdas nas janelas de vidro. O cheiro de maçã com canela e de laranja fresca continuava encantando centenas de pessoas, mas agora com o conforto e o respeito que ela sempre mereceu pelo seu dom maravilhoso. Theo passava todas as suas tardes livres, sentado na varanda espaçosa da loja dela, conversando animadamente com os clientes mais simples e sorrindo de forma muito verdadeira. O homem amargurado que usava ternos escuros e fugia de olhares de pena simplesmente deixou de existir para dar lugar a um marido apaixonado e profundamente grato pela segunda chance maravilhosa.
A cadeira de rodas nunca mais foi vista por ele como uma limitação terrível, mas apenas como um meio de transporte seguro que o levou até a grande praça central naquele dia inesquecível. O dinheiro que antes apenas construía muros altíssimos de solidão agora servia para construir pontes sólidas de oportunidades e de afeto para outras pessoas carentes do bairro antigo de Alice. Nós chegamos ao final emocionante de mais uma jornada profunda sobre os tropeços duros e os grandes acertos da nossa vida humana imperfeita. A história do amadurecimento de Theo e da dignidade inabalável de Alice nos obriga a olhar profundamente para dentro do nosso próprio espelho diário. Ela nos faz perguntar silenciosamente se nós não estamos nos escondendo atrás de desculpas muito fáceis para não vivermos um grande e verdadeiro afeto maduro. O preconceito descabido sempre será uma doença silenciosa e muito triste que mata as melhores oportunidades de sorrirmos de verdade ao lado de quem realmente importa no fim das contas da vida. O mundo barulhento lá fora sempre vai tentar ditar regras estritas sobre quem nós devemos amar livremente, sobre como nós devemos nos vestir e sobre qual é o valor exato do nosso suor diário de trabalho. Mas a grande e libertadora verdade absoluta é que apenas o travesseiro de cada um sabe de verdade o peso terrível da solidão noturna. Apenas nós sabemos a falta gigantesca que faz uma mão forte e amiga para segurar na hora da dificuldade imensa e da dor aguda. Não deixe nunca que a arrogância e o nariz empinado das outras pessoas diminuam a luz bonita e potente que você carrega brilhando muito forte dentro do seu próprio peito batalhador. A sua paz de espírito sempre valerá muito mais do que qualquer opinião externa carregada de inveja ou de incompreensão cega. Antes de me despedir deste nosso encontro tão abençoado, eu quero muito e sinceramente saber a sua opinião verdadeira sobre tudo isso que nós vivemos juntos nesta narrativa intensa e de tantas reviravoltas marcantes. Qual foi o maior ensinamento que a coragem simples da jovem e humilde vendedora Alice e a mudança difícil e tardia do milionário Theo trouxeram para aquecer o seu coração no dia de hoje? Deixe a sua resposta carinhosa e o relato aberto da sua própria experiência de vida escrita aqui nos comentários logo abaixo do vídeo, pois eu leio absolutamente todos com um imenso e merecido respeito e uma gratidão infinita. Um abraço muito apertado na sua alma forte e iluminada e até a nossa próxima e sempre emocionante história narrada.